Nós estamos iniciando aqui mais um vídeo no nosso canal ITVV, Instituto Teológico Verbo Vivo. E antes de nós iniciarmos esta aula, eu peço que você se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito interessante. Trata-se justamente da matéria soteriologia. O que é soteriologia? Nós temos que sempre entender que existe definição e existe conceito. Conceito é a expressão de uma ideia. Definição é aquilo que a palavra é no seu sentido etimológico. E dentro de uma definição da palavra soteriologia, nós podemos entender que soteriologia é uma palavra dividida em duas partes. Sotéria e logia. Sotéria, salvação. Logia, estudo ou tratado. Portanto, soteriologia é o estudo da salvação. Observando aqui a raiz mais importante no hebraico para a palavra salvação é yasha, que significa liberdade ou libertar daquilo que prende. Então, nós podemos entender que salvação é o ato de salvar ou salvar-se. Olha que interessante. Salvação é o ato de salvar ou salvar-se. Ou seja, se tratando do ato de salvar, você salvar alguém ou uma coisa. O ato de salvar-se, você salvando a si mesmo. Como que isto acontece? Se você não quiser, você não será salvo, obviamente. Por quê? Porque eu preciso passar pelo processo dado por Deus para alcançar a salvação da minha alma. Mais para frente nós vamos estar falando a respeito da teoria da predestinação, vamos estar falando sobre a teoria da presciência e vamos estar falando também sobre a teoria do livre-arbítrio. E aí nós vamos entender melhor todas essas linhas de pensamento, essas expressões que todas encontram base na Bíblia, mas nós precisamos entender que a Bíblia é o único livro que se auto-interpreta, ou seja, a Bíblia interpreta-se a si mesma. Então, vamos lá. Os elementos básicos da salvação é graça, sangue e fé. Graça é favor imerecível, ou seja, nós não merecíamos, mas Deus, pela sua infinita bondade, Ele nos deu a sua graça. Isso é interessante. O homem não merece, mas Deus, pela infinita bondade e misericórdia, os concede. E isto é graça. O sangue, ou seja, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É preciso que haja derramamento de sangue para que haja salvação da alma humana. Quando Abel ofertou ao Senhor, Deus agradou da oferta de Abel. Por quê? Porque ali continha sangue. Olha que interessante. Na velha aliança, na aliança que nós chamamos da lei, na aliança da lei, era preciso que um animal inocente, indefeso, sem defeito, morresse, derramasse o seu sangue, para que os pecados de alguém fossem cobertos. E não foi diferente quando se tratou do envio de Jesus por Deus à terra, para dar a sua vida em resgate da humanidade. Aquele animal do Velho Testamento, da velha aliança, que era sem defeito, aquele animal, ele apontava-se já era um símbolo da pessoa de Jesus que viria na plenitude dos tempos para morrer, dar a sua vida, derramar o seu sangue, ele sendo inocente, sem pecado, dando a sua vida em resgate da salvação da humanidade. Então, sem derramamento de sangue não há salvação.
né? Então, se nós desprezarmos o sacrifício de Jesus, obviamente nós não teremos salvação da nossa alma. Outro sim é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E nós somos salvos exclusivamente através da fé. A Bíblia relata que a nossa salvação, ela vem através de quê? Por meio da fé. Ela é de graça, mas ela é por meio da fé. Ou seja, a fé é o instrumento que nos leva a alcançar a salvação dada por Deus. Enfim, se nós formos observar, a condição do homem era de escravo do pecado, era morto espiritual, separado de Deus. Olha aí. Outra coisa interessante é que nós precisamos entender que existe pelo menos 4 passos para nós alcançarmos a salvação. Primeiro, é preciso que haja arrependimento, é preciso que nós cremos, é preciso que nós obedeçamos e é preciso que nós perseveramos. Primeiro, é preciso que haja arrependimento. Por quê? Porque as primeiras mensagens do Evangelho, elas iniciaram com as mensagens do arrependimento. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 3, ali você vai ver o quê? Mateus capítulo 3, versículo 2. Nós vamos ver ali o próprio João anunciando: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Quando você olha no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículo 15, você também percebe ali a própria Bíblia dizendo que Jesus começou a pregar e começou a dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então a mesma tocha que caiu da mão de João, ela não foi para o chão, ela foi para as mãos do Senhor Jesus, que continuou pregando o Evangelho e dizendo: arrependei-vos. Outro sim, é preciso que nós cremos, né? E Tiago capítulo 2, versículo 19, nós vemos ali o quê? Uma palavra interessante: tu crês, você acredita, você é crente, tu crês que há um só Deus, fazes bem, mas os demônios também crêem e estremecem. Só que lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 22, diz que a Bíblia, ou seja, a Escritura, encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Ou seja, a pessoa que crê, mas não obedece, é a mesma, ele está acreditando igual os demônios acreditam, e olha que eles creem melhor do que nós, tá? O diabo conhece a história da igreja, não somente o diabo, mas os demônios também, conhecem a história da igreja melhor do que nós, tá certo? Porque ele já morou lá, ele já teve praticamente convivendo com Deus no mesmo ambiente. É muito interessante nós meditarmos nisso. Até que o diabo fosse destronado juntamente com seus demônios, ele vivia lá. Então ele está na categoria dos anjos, e nós precisamos entender isso. Então o diabo acredita mais do que os homens. Olha que interessante. Agora, se nós acreditamos, mas não obedecemos, nós estamos nos assemelhando ao diabo, tá certo? Então, enfim, a palavra crer na Bíblia é acompanhado da palavra obediência. Então é preciso que nós obedecemos. Enfim, então obedecer, que é o terceiro passo, né? Obedecer. É preciso que nós obedeçamos. Não adianta você arrepender, crer e não obedecer, né? Eu costumo dizer que lá fora, lá vivendo no meio do mundão, né? No mundanismo, lá fora a pessoa aprende, né? Inicia sua vida aprendendo o A, B, C, D. Na igreja de Jesus, a gente começa com O, B, D, C. Lá fora é A, B, C, D. Aqui dentro é O, B, D, C. Então, enfim, é preciso que nós arrependamos, cremos, obedeçamos e, por fim, perseverar. É preciso perseverar. Em Mateus capítulo 24, versículo 13 diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então não adianta iniciar e ir até no meio. Então não adianta iniciar, ir até no meio e depois se afastar. É preciso ir até o fim. Imagina você
o que seria da humanidade se Jesus tivesse ido até o meio do sacrifício e tivesse desistido? Imagina o que seria da nação de Israel se Moisés tivesse desistido de proclamar a libertação do povo. Imagina o que seria da família de Noé se Noé tivesse desistido de construir a arca. Imagina. Então, meus amados, é preciso arrepender. Não adianta arrepender e não crer. Não adianta arrepender e crer e não obedecer. Não adianta arrepender, crer, obedecer e não perseverar. É preciso que haja arrependimento, crença, obediência e perseverança para que haja salvação. Então, está aí a nossa primeira aula, soteriologia, a doutrina da salvação. E assim nós damos abertura a essa matéria maravilhosa, soteriologia, tratado ou estudo a respeito da salvação.